Senhor, esta passagem começa nos lembrando que tudo muda quando o teu povo ora. A Bíblia diz: tendo eles orado, não foi após estratégias humanas, nem depois de discursos bem elaborados, mas após a oração. Hoje vivemos dias em que muitos querem respostas rápidas, mas negligenciam o lugar secreto. Ensina-nos que antes de qualquer ação visível, existe um clamor invisível que move o céu. Que nossas igrejas, famílias e vidas pessoais voltem ao ponto inicial, dobrar os joelhos com fé, convicção e dependência total. Que aprendamos que a oração não é o último recurso, mas o primeiro movimento de quem confia plenamente em Ti. Pai, Atos 4:31 revela que eles estavam reunidos. Não era uma fé solitária, mas comunitária. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. O poder se manifestou porque havia unidade. Em um tempo marcado por divisões, individualismo e isolamento espiritual, esta palavra nos confronta. O inimigo sabe que um povo separado é fraco, mas um povo unido em oração é imparável. Restaura em nós o valor da comunhão, do altar coletivo, da concordância espiritual. Que entendamos que quando nos reunimos em Teu nome, algo acontece no ambiente. Que lares voltem a orar juntos, igrejas voltem a clamar juntas, ministérios caminhem em um só espírito. Onde há unidade, o céu responde com poder. Senhor, a Tua palavra diz que tremeu o lugar onde estavam. Não foram as pessoas que tremeram, foi o ambiente. Isso nos ensina que quando o Teu Espírito se manifesta, até estruturas espirituais e naturais são abaladas. Hoje há ambientes carregados de medo, opressão e pecado, mas quando a oração sincera sobe, o lugar muda. Que a Tua presença seja tão real em nossas vidas que os ambientes ao nosso redor sejam transformados. Que onde houver desânimo, passe a haver esperança. Onde houver escuridão, passe a haver luz. Onde houver opressão, passe a haver libertação. Pai, Atos 4:31 não descreve um culto emocional, mas uma manifestação espiritual legítima. O tremor não foi fruto de histeria coletiva, mas da ação do Espírito Santo. Em nossos dias, muitos confundem barulho com avivamento, emoção com presença. Ensina-nos a discernir. Que não busquemos sensações, mas transformação. Que não desejemos apenas sentir, mas ser cheios. O verdadeiro mover do Espírito não termina no culto, ele continua na vida diária. Que a Tua presença nos confronte, nos molde e nos leve a viver de maneira santa e comprometida, mesmo quando não há música, luzes ou aplausos. Espírito Santo, a palavra declara que todos ficaram cheios. Não foram apenas os líderes, nem alguns escolhidos. Todos. Isso revela que o Teu agir não é seletivo, mas acessível a todo coração disposto. Hoje quebramos a mentira de que unção é para poucos. Que cada pessoa entenda que pode ser cheia do Teu Espírito no trabalho, em casa, na igreja, na rua. Enche-nos novamente, não com uma porção antiga, mas com renovo diário, para que não vivamos de lembranças espirituais, mas de uma experiência viva e atual contigo. Pai, eles não foram cheios para permanecerem confortáveis, mas para cumprir uma missão. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e isso teve um propósito claro. Hoje, muitos querem ser cheios apenas para se sentirem bem, mas o enchimento sempre aponta para o envio. Enche-nos para servir, para amar, para suportar, para permanecer firmes em meio à oposição. Que o Teu Espírito nos capacite a viver uma fé prática, visível e comprometida com o reino. Que a plenitude do Espírito nos leve a sair da zona de conforto e abraçar o chamado que o Senhor nos confiou. Senhor, o resultado do enchimento foi claro. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não pediram livramento da perseguição, pediram coragem para continuar. Hoje, muitos silenciam a fé por medo de rejeição, críticas ou cancelamentos. Mas esta palavra nos chama de volta à ousadia santa. Que o medo não governe nossas decisões. Que sejamos firmes na verdade, cheios de amor, mas sem negociar aquilo que cremos. Dá-nos coragem para viver e anunciar o Evangelho com integridade. Pai, mesmo com sinais, tremores e manifestações, o foco não mudou, a palavra de Deus. Eles não anunciaram experiências, anunciaram a palavra. Em tempos de mensagens vazias e discursos motivacionais sem cruz, esta passagem nos reposiciona. Que o centro da nossa fé continue sendo a Tua palavra. Que ela seja anunciada com verdade, profundidade e poder.
que não adaptemos a mensagem para agradar pessoas, mas permaneçamos fiéis àquilo que transforma vidas. Onde a palavra é anunciada com ousadia, vidas são alcançadas e corações são restaurados. Senhor, Atos 4:31 não é apenas um registro histórico, é um modelo eterno. O mesmo Espírito, o mesmo poder e a mesma promessa continuam disponíveis hoje. Que esta passagem não seja apenas lida, mas vivida. Que nossas reuniões voltem a ser marcadas por oração fervorosa, dependência do Espírito e compromisso com a palavra. Que o que aconteceu ali volte a acontecer aqui, agora, em nossos dias. Pai, clamamos para que não sejamos uma geração que fala de avivamento, mas uma geração que o vive. Que os lugares onde estivermos reunidos tremam novamente, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Que cadeias sejam quebradas, que medos sejam vencidos, que vidas sejam transformadas. Que sejamos conhecidos não por nossa estrutura, mas pela Tua presença. Que o céu responda às nossas orações com poder, como respondeu naquele dia. Senhor Deus, assim como em Atos 4:31, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Reconhecemos que dependemos totalmente do Teu Espírito. Restaura em nós a unidade, reacende o fogo da oração, enche-nos novamente com o Espírito Santo e nos concede ousadia para anunciar a Tua palavra sem medo. Que os ambientes onde estivermos sejam transformados pela Tua presença. Que não sejamos apenas ouvintes, mas instrumentos vivos do Teu mover. Faz-nos viver aquilo que a igreja primitiva viveu, para que o Teu nome seja glorificado em nossos dias. Em nome de Jesus, amém.